Oi, galera da GP, aqui é a Lorraine e que alegria poder compartilhar com vocês mais um livro da Bíblia. E hoje eu quero falar um pouco sobre Êxodo, capítulo 17, 18, 19 e 20. E aqui no capítulo 17 fala a respeito da água da rocha. E por ordem do Senhor, o povo de Israel saiu do deserto e eles andavam de um lugar para o outro, até que eles decidiram acampar ali em Refidim, mas ali não havia água para beber. E quantas vezes nós somos como o povo de Israel, que anda de um lugar para o outro, buscando fontes de águas em lugares, em pessoas, mas por ser em um lugar errado, nós também não encontramos a verdadeira água. E ali no versículo 6, Deus ele instrui Moisés, ele diz assim: bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. E Jesus é a fonte de água viva que nunca se esgota. E existem algumas curiosidades a respeito da água. Por exemplo, a falta de água é o fator número 1 da falta de fadiga. Se você consumir 5 copos de água, isso pode diminuir o risco de câncer. Se você beber de 8 a 10 copos, isso pode aliviar as dores e as tensões nas costas. E olhando para isso tudo, eu percebo que a água ela é fundamental para o nosso corpo e podemos dizer que ela dá vida, além dela ser usada praticamente para quase tudo, ela também sacia, limpa, purifica, fortalece e sem ela nós não conseguimos viver. Por isso Jesus é a água da vida. Sem ele, a nossa vida começa a morrer, sem ele os sofrimentos aumentam. Ele é a água salvadora. Então, sempre que você for beber água, lembre-se, Jesus é a água viva. E quando Moisés também bateu ali na rocha, isso também nos ensina que Deus é aquele que nos supre. Então eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai prover tudo aquilo que você precisa. E prosseguindo ali para o versículo 11 e 12, ali fala a respeito da batalha contra os amalequitas. E Israel prevaleceu enquanto Moisés ele mantinha as mãos levantadas. E aqui nesse texto eu aprendo algumas coisas. Isso fala, por exemplo, a respeito da nossa dependência em Deus, do poder da oração. E eu tenho uma pergunta para você. Como você enfrenta as batalhas da vida? Moisés, ele contou com a ajuda de Deus. Ele não foi para a guerra sozinho. Ele dependia totalmente do Senhor. Ele orou e ele entregou nas mãos do único que poderia dar vitória para ele. Moisés também, ele contou com a ajuda de Arão e Hur. Quando ele cansava, Arão e Hur, eles levantavam as suas mãos. E eu tenho mais uma pergunta para você. Com quem você pode contar na guerra? Tenha amigos, intercessores, pessoas que te ajudam, que te levantam. E na unidade, na cooperação entre o povo de Deus, existe vitória. E Deus, ele ordena a bênção. E ali no capítulo 18, fala aqui a respeito da chegada de Jetro, do sogro de Moisés. Então, ele soube de tudo aquilo que Deus havia feito. Então, ele foi visitar Moisés. E ali no versículo 15, diz assim: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito as suas instruções. E aqui eu aprendo que nós precisamos ser pessoas que conhecem as decisões de Deus. Nós precisamos saber aquilo que está no coração do Senhor, seja como Moisés, um portador da sua voz. E depois de Jetro observar todo esse movimento, ele vai e aconselha Moisés a dividir, a delegar as responsabilidades e não fazer nada sozinho. E ninguém pode carregar tudo sozinho. Saber delegar é essencial, é fundamental para a saúde das nossas emoções, para o sucesso na liderança. E nós vivemos em um mundo que é muito valorizado a autossuficiência,
Mas a Bíblia nos ensina que ninguém foi criado para viver ou realizar grandes coisas sozinho. Nós somos seres relacionais, que nós dependemos dele e uns dos outros. Você não precisa carregar tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Pessoas precisam de pessoas. E aqui no capítulo 19, nós vemos que no Monte Sinai, Deus ele revela que Israel seria o seu povo escolhido, o seu tesouro especial, um reino de sacerdotes, nação santa. E aqui nesse capítulo existe um convite para nós caminharmos em santidade. Um relacionamento com Deus, ele exige santidade, obediência e renúncia. E toda aproximação até Deus requer um novo nível de santidade. E se aproximar dele exige pureza de coração, uma vida consagrada. Então, quanto mais eu busco Deus, mais eu vou refletir a sua santidade. E aqui no capítulo 20, nós vemos que Deus ele deu a Moisés os 10 mandamentos, que são princípios fundamentais para a nossa vida espiritual, social, e os mandamentos, eles revelam o caráter de Deus, a vontade dele para a humanidade. E mais do que uma lista de regras, os mandamentos, eles representam um pacto de aliança. Então, obedecer os mandamentos é uma resposta que nós damos ao Senhor de amor e de gratidão. Quem cumpre princípios, Deus cumpre promessas. E para finalizar, eu gostaria de orar por você. Senhor, obrigada porque Tu és a rocha da nossa salvação, a fonte que sacia a nossa sede. Nos ajuda a confiar em Ti em momentos de escassez. Nos ajuda a permanecer em oração e dependência. Nos dá sabedoria para delegar e liderar. Nos ajuda a dividirmos as cargas, as responsabilidades e purifica o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. E nós nos vemos na próxima.